Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da nossa aula de inglês sobre Simple Past, tá? O Simple Past, ou passado simples, é uma ação que já aconteceu e não vai ocorrer mais, né? Ela aconteceu e finalizou lá no passado, tá? No Simple Past, o verbo não vai ser flexionado em nenhuma pessoa. A gente vai repetir a mesma coisa em todas elas, tá? Então, na forma afirmativa, quando for verbo regular, de um modo geral, a gente vai acrescentar o D ou o ED no final da palavra. Então, ó, você está falando de work, né? I worked yesterday. You worked yesterday. Veja que não muda, vai ser worked para todo mundo, né? Eu trabalhei ontem, você trabalhou ontem, ele trabalhou ontem. Então, não muda, a gente só acrescentou o ED aqui no final da palavra work, tá? Os verbos que terminam em E recebem apenas a letra D no infinitivo do verbo. Então, a gente tem, ó, hope, que é esperar, fica hoped, like, fica liked, behave, behaved, lie, lied, tá? Então, se a palavra terminar em E, a gente só adiciona o D. Se o verbo tiver uma única sílaba ou terminar em uma sílaba tônica, que é o nosso famoso CVC, consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Tipo, stop vira stopped, tá? Então, a gente dobra o P e acrescenta o ED. Admit vira admitted. Então, a gente dobra o T e acrescenta o ED. Control, controlled. Então, a gente tira ou a gente dobra o L e adiciona o ED, tá, pessoal? Quando termina em Y e antes do Y tiver uma consoante, a gente vai adicionar IED. No caso de study, vira studied. Então, a gente tira o Y e ED. Carry, carried. Worry, worried, tá? Então, a gente pega, tira o Y e adiciona o IED. Já quando o Y for precedido de vogal, a gente só acrescenta o ED, né? Pray, prayed. Enjoy, enjoyed, tá? Então, se o Y vier, se antes do Y for consoante, some com o Y e acrescenta o IED. Se antes do Y for vogal, vida que segue, só acrescenta o ED, tá? Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, a nossa famosa CVC, a sílaba tônica não é a última, então a gente só coloca o ED. Ó, listen, listening. Open, opened. Fasten, fastened. Então, é só adicionar o ED e ser feliz, tá, pessoal? Já na forma negativa e interrogativa, a gente sempre vai usar o verbo auxiliar did, que é o passado de do, tá? E acompanhado do verbo principal no infinitivo, tá? Então, aqui a gente não adiciona o ED quando a gente está na forma negativa. A gente vai usar o did, tá, pessoal? A gente vai usar o did, tá? Que é a forma desculpa, o telefone é a forma do passado do. Então, ó, quando I did not work, né? I didn't work, tá? É uma forma negativa abreviada. Para a gente abreviar o did not, a gente vai usar o didn't, tá? Uma frase, ó, Steve didn't work as much as Paul, né? Steve não trabalhou tanto como Paul. He didn't pay the bill. Ele não pagou as contas. Então, ó como é que fica a forma negativa. O pronome, tá? Que é o sujeito, né? O did not e o verbo, tá? Sem adicionar o ED. O ED é só na forma afirmativa. E na forma interrogativa, a gente passa o did para o início da frase. Então, ó, se eu quer dizer eu trabalhei, eu digo did I work? Então, passar o did para o início da frase, a gente também não vai flexionar o verbo vai permanecer como estava. Did he call me yesterday? Ele me ligou ontem. Why did he do that? Por que ele fez isso? Então, o did sempre na frente, tá, pessoal? Menos no caso das WH words, tá? Que o did vai ficar depois do why, where, who, tá? Os irregular verbs. Os irregular verbs são os verbos irregulares. Eles não seguem a forma geral, tá? Então, não é bonitinho, não acrescento o ED. Cada um vai ser uma regra, cada um por si, Deus por todos. Ah, professora, e se ele não segue a regra, o que é que eu faço? Você senta e bora gravar esses verbos tudinho aí.
Brincando, tá, pessoal? A gente vai ter que conviver com esses irregular verbs, e aí é só convivendo com a língua mesmo, é só falando, estudando e todo dia escutando uma música, assistindo uma série em inglês pra gente lembrar desses bonitos, tá? Não é assim de uma hora pra outra, não. A gente tem aqui, por exemplo, awake, que no passado simples fica woke, no to be fica was ou were, born, né? Born no passado, no past participle é born, tá? Então aí é só dar uma olhada na tabelinha lá que tem na nossa apostila pra gente ver todos, tá, pessoal? A gente já estudou present continuous e hoje a gente vai ver nosso past continuous, tá? Que é o passado contínuo, que é basicamente, de novo, adicionar o ing no final das palavras, só que em vez do to be, né, o when, o is ou are, a gente vai usar o was ou were, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como é que fica na forma afirmativa? O sujeito, o passado simples, que vai ser o was ou were, e o verbo com ing, tá? Então, ó, I was working, you were working. Então, basicamente, aqui a regra é a seguinte. Tudo que no presente for are, a gente bota o were. E tudo que for is ou am, a gente coloca was, tá, pessoal? Então, singular, was, plural, were. Então, ó, a gente usa o past continuous para descrever uma ação em andamento lá no passado. Tipo, in 2001, he was live in Dublin. Em 2001, ele estava living. Em 2001, ele estava morando em Dublin. Quando a gente quer narrar a circunstância de uma situação passada. It was Sunday morning, the sun was shining in the sky. Era domingo de manhã, o sol estava brilhando no céu. Também descrever ações que estão em andamento simultâneo, né? Então, a gente geralmente usa a conjunção while. While my father was reading the newspaper, my brother was washing the car. Enquanto meu pai estava lendo o jornal, meu irmão estava lavando o carro. A gente também usa para falar ou indicar uma ação habitual que ocorria no passado, tá? Então, geralmente, a gente vai usar de verbo de frequência. They were always asking the same question. Eles estavam sempre fazendo as mesmas perguntas. Já na forma negativa, a gente vai usar o not depois do passado simples do to be. Então, é só colocar o not depois do was ou do were, tá? Ou então a gente vai fazer a abreviação, né? Wasn't ou weren't, tá? Então, é a mesma forma que a gente fez lá no to be, tá? Só que é só colocar o not, tá? E o ing no final da palavra. Então, ó, I was not working ou I wasn't working, tá, pessoal? Outro exemplo, I wasn't watching TV last night. Eu não estava assistindo TV ontem à noite, tá? Já na forma interrogativa, assim como a gente faz com tudo, né? A gente pega o verbo e passa para frente da frase. Então, lá no presente simples, a gente fazia am I work? Lá no presente continuous, am I working? E agora no past continuous, a gente coloca o was ou were na frente. Então, ó, was I working? Were you working? Tá, pessoal? Lembrando que quando a gente está falando de contínuo, a gente sempre tem o ing no final das palavras, tá? Outros exemplos aqui, ó. Were you sleeping? Você estava dormindo? Was it snowing this morning? Estava nevando esta manhã? Já no past perfect, que é o pretérito perfeito, tá? É o passado simples do verbo to have, que é o had, que vai ser auxiliar do verbo principal, tá? E depois a gente tem o verbo principal. Então, como é que a gente vai fazer aqui o nosso past perfect? Vai ser o sujeito da frase, que geralmente é o pronome pessoal, mais had, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento, tá? A gente vai usar o past perfect para expressar uma ação que aconteceu antes de outra ação. Por exemplo, when I arrived, she had already left. Quando eu cheguei, ela já havia partido. Então, a gente sempre usa o had para todos os pronomes pessoais e depois a gente coloca o verbo que a gente ia usar. Então, ó, I had studied. Eu tinha estudado. She had traveled. Ela tinha viajado. We had gone. Nós tínhamos ido ou a gente tinha ido, tá?
O had sempre é usado em todos os pronomes, antes de todos os verbos, tá? Então, e depois do had, a gente sempre vai adicionar, sempre vai usar aquelas palavras com ed no final, lembra? Ou então aqueles verbos irregulares, tá? Agora, vamos ver outros exemplos, ó. When I arrived at the airport, the plane had taken off. Quando cheguei no aeroporto, o avião já tinha decolado. I had studied English before going to the USA. Eu tinha estudado inglês antes de ir aos Estados Unidos, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos na forma afirmativa, ó, do verbo to go e do verbo to work, que é trabalhar ou ir. Ó, I had worked. Quando a gente for contrair, a gente fala I'd worked, tá? You had worked. You'd worked, tá? Aqui pro go. I had gone. I'd gone. You had gone. You'd gone. Então, para contrair, a gente só vai colocar apóstrofe de, tá? Na forma negativa, a gente vai colocar o not depois do had, tá? Então, ó, I had not worked. I hadn't worked, tá? I had not gone. I had not gone, tá, pessoal? E na forma interrogativa, novamente, é só pegar o auxiliar e passar para frente da frase. Quem é o auxiliar aqui? É o had. Had I worked? Had I gone? Então, sempre que a gente vai falando de interrogativo, não importa o tempo, a gente vai pegar o verbo auxiliar e vai passar para frente do pronome na forma interrogativa. Nesse caso aqui é o had, tá? I had cleaned my bedroom when my mother arrived home this weekend. Eu não tinha limpado meu quarto quando minha mãe chegou em casa nesse final de semana. E aqui é a interrogativa mesmo. Had you danced before the end of the party? Você tinha dançado antes do fim da festa? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre os tempos aí verbais no passado, tá? Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo e não esqueçam de voltar ali na apostila sempre que sentir dúvida nas regrinhas, tá, pessoal? Então, é sempre interessante que a gente volte na apostila e releia antes de responder os exercícios. Até a próxima aula!